Filipenses capítulo 2, e eu vou ler, querido, dos versículos 12 até o 16, mas a nossa ministração estará nos versículos 14 ao 16, tá? Diz assim o texto: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, nem contendas. Essa versão aqui não é legal, nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te damos graça por mais um dia estarmos na tua presença, por mais um dia termos o privilégio de ouvir a tua palavra, Senhor. Oro por cada pessoa que está agora online, Senhor, como tenho sempre dito, por aquelas que estão ouvindo agora, por aquelas que ouvirão depois, Senhor. A minha oração é que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam ministradas pelo teu Espírito, Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses, que a palavra chegue no poder do Espírito ao coração de cada ouvinte, Senhor, no nome de Jesus. Pai, a mim, dá-me graça, Senhor, dá-me graça, para que eu possa transmitir fielmente a tua palavra no poder do teu Espírito, com sabedoria e graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então nós vamos para o nosso estudo, tá? Eu vou abrir meu texto aqui agora. Olha, queridos, é bom que você entenda uma coisa. Eu só vou fazer uma recapitulação muito rapidamente aqui da semana passada, porque eu andei muito pouco, né? Esse texto que nós estamos lendo aqui, que eu li para vocês, ela fala sobre a questão de nós sermos filhos de Deus, tá? Todas essas orientações dadas aqui por Paulo, nesses versículos aqui do 12 até o 16, são orientações que são dadas aos filhos de Deus. Eu quero deixar isso bem claro, tá bom? Então, veja, com relação a isso, aos filhos de Deus, eu trouxe algo a semana passada, que é mais ou menos assim, o que o Novo Testamento tem a dizer aos que são filhos de Deus? O que o Novo Testamento fala para essas pessoas? Aí eu trouxe aqui, a primeira coisa que o Novo Testamento tem a dizer a essas pessoas é que elas foram adotadas na família de Deus. Eu falei a semana passada que nem todo mundo é filho de Deus, tá? Eu disse isso, trabalhei um pouco essa questão por causa dessa ideia popular de que todo mundo é filho de Deus, Nós corrigimos isso com a ministração da semana passada. Se você não pegou isso, eu convido você a ouvir a ministração da semana passada, porque a gente trabalhou isso de maneira muito clara e detalhada, tá? Nem todos são filhos de Deus. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que colocaram a sua esperança em Cristo, esses são filhos de Deus, tá? Então, essas pessoas elas foram adotadas na família de Deus, tá? A segunda coisa foi que, além de adotadas na família de Deus, elas também são participantes da natureza divina. Foi a segunda questão que eu falei a respeito do ser filho de Deus. E por último, querido, porque somos filhos de Deus e nos tornamos objetos especiais do cuidado e do favor de Deus. Foi essa toda a nossa ministração da semana passada, Primeiro uma explicação, para tirar as dúvidas, na verdade, é quase que um mito, no mundo todo, essa questão de que a humanidade toda é filha de Deus. Nós desmontamos isso biblicamente, colocamos isso de maneira muito clara através das Escrituras Sagradas, e depois nós falamos sobre essa questão de ser filho. Os filhos de Deus são adotados, os filhos de Deus recebem a natureza divina, e os filhos de Deus, elas são objetos especiais do cuidado e do favor de Deus, tá? Hoje nós vamos trabalhar, e aí nós vamos entrar no nosso texto realmente, como devem viver os filhos de Deus, ou como eles devem desenvolver a salvação. Tá? Isso é muito importante, querido, isso é extremamente importante, tá? Como que um filho de Deus pode desenvolver? Paulo diz lá, desenvolva a vossa salvação. Nós tratamos disso bastante, mas aqui nós vamos ver a maneira como Paulo especifica o desenvolvimento dessa salvação, tá? Então ele começa dizendo assim, versículo 14, Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Começa por aqui o desenvolver a salvação, tá? Há uma preocupação
com a igreja, né? E aí Paulo traz uma orientação específica de como desenvolver. Lembrando que desenvolver salvação não tem a ver com trabalhar para alcançar, para merecer salvação. Eu já expliquei isso aqui a vocês, que fique claro, tá bom? Quando Paulo fala de salvação, ele tem em mente aqui o quadro completo do que significa essa palavra. Já disse muitas vezes aqui na igreja que se nós quisermos compreender realmente o ensino do Novo Testamento a respeito de salvação, nós precisamos compreender o quadro completo. E o quadro completo implica em 3 palavras que falam dessa salvação. Primeiro, a justificação, que é uma espécie de salvação pretérita, né? Algo que Deus fez por nós no nosso lugar. Segundo, a santificação, e é essa toda a ideia aqui de Paulo nessa carta, no capítulo 2, tá bom? Esse desenvolver a salvação tem a ver com viver, com santidade, entendeu? Porque salvação também tem a ver com o tempo presente, esse processo de santificação que Deus começa em nós, na nossa justificação, e que só vai terminar, concluir, quando nós chegarmos na glorificação. Então, todo esse tempo em que nós estamos nesse mundo aqui, no dia a dia, na luta do dia a dia, na correria do dia a dia, na tentativa de agradar a Deus, isso é chamado de santificação. A cada dia nós vamos nos expondo à palavra, aprendendo com a palavra, aprendendo com os irmãos, aprendendo com a história, a viver uma vida santa diante do Senhor, tá? E a glorificação é o processo final. Bom, Paulo aqui trata de uma coisa específica no que diz respeito à santificação, né? Ele diz assim, olha, fazei todas as coisas sem murmurações. A frase todas as coisas significa tudo quanto está relacionado à nossa salvação, tá? E é lógico, isso nos leva lá para os versículos 12, pro versículo 12 desse capítulo aqui, onde Paulo diz que nós devemos desenvolver, operar nossa salvação com temor e tremor, tá bom? Então, novamente, para que você possa entender melhor, quando Paulo diz todas as coisas, ele está nos pedindo dizendo a nós que nós devemos viver a vida cristã sem murmurações e sem contendas, tá? É basicamente isso aqui. Viva a sua vida cristã, viva uma vida de santidade, e como você é um filho de Deus e que está se santificando, então você vai, de certa forma, você vai subjugar essa característica, querido, maligna no coração do ser humano para murmurar e para contender. Tá? Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, porque esse é um dos grandes males na vida de um cristão, na vida de qualquer pessoa, tá? É incrível como há uma facilidade em nós para murmurar, para reclamar, entendeu? É algo assim tão natural, querido, que ninguém precisa se esforçar para isso. Basta você dar vazão aos seus sentimentos e você vai perceber que a murmuração e a contenda vão fluir naturalmente do nosso coração. É impressionante, tá bom? Então olha só, querido. Primeiro, não há dúvida de que o motivo dessa exortação, né, de não murmurar e não contender, tem como base o problema que estava acontecendo lá na igreja de Filipos, né? Que era o problema da falta de unidade. Nós tratamos bastante disso nos primeiros versículos desse capítulo 2 aqui, tá? E isso é chave, isso é fato, não se discute isso. Mas também, querido, é bom que não haja dúvidas que há algo mais que estava preocupando a mente desse grande homem de Deus, tá? Ele conhecia, querido, a história do povo de Deus no Velho Testamento, e ele sabia que esse tipo de comportamento era bem mais perigoso do que aqueles irmãos poderiam imaginar. Olha, uma igreja que está dividida, uma igreja onde há partidos, entendeu? No caso da igreja de Filipos, lá, Evódia e Sintique, né? A igreja, eu posso colocar dessa forma, a gente não tem dados específicos assim, claros, mas a gente pode dizer que havia partidos ali, o partido de Evódia, o partido de Sintique. Uma igreja assim, querida, é uma igreja dada à murmuração, entendeu? Dada a contendas, a um racha, a uma querela ali entre dois grupos de pessoas. Então vai haver esse tipo de tentação para murmurar e para contender. Paulo sabia disso.
Ele está tratando disso aqui, mas mais do que tratar disso, querido, talvez essa ênfase tão grande, entendeu? Repetindo o texto para você, olha como Paulo coloca: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, entende? Então há uma ênfase muito grande aqui, e isso tem a ver com o problema, com toda certeza, queridos, com toda certeza, mas também tem a ver com a história do povo judeu, tá? Paulo é um judeu, conhece melhor do que ninguém a história do seu povo e sabe que a murmuração e a contenda podem ser mais perigosos do que nós conseguimos imaginar, entendeu? Então eu quero mostrar isso a vocês, queridos, para que eu não sei, a minha esperança é que Deus use aquilo que vai ser ministrado hoje para abrir os nossos olhos, querido, para o perigo que nós corremos ao murmurar e ao contender, entendeu? São coisas gravíssimas, irmãos, na vida cristã e na vida de qualquer sociedade, entendeu? Para qualquer pessoa. A murmuração é um negócio impressionante, a murmuração é um negócio terrível, entendeu? Altamente destrutiva. Um pastor chamado Sinomar Fernandes, ele escreveu um livro que o título é esse mesmo, Murmuradores. Ele adoeceu e ele ficou um tempo sem poder falar. Então ele começou a ouvir as pessoas. Já que não podia falar, ele começou a observar as pessoas. E ali ele se deu conta de como o ser humano fala e de como o ser humano murmura. E ele escreveu um livro só nessa área, muito forte o livro. Eu aconselho a você, é um livretinho bem pequenininho, e eu aconselho você a dar uma lida depois, tá? Porque é muito grave o ato de murmurar. E eu vou mostrar, querido, que essa preocupação de Paulo é muito válida. Então eu vou voltar um pouco na história, vou lá para o período, basicamente aqui o período da travessia, da viagem do Egito até a Terra Prometida, e nós vamos observar como essa murmuração e como a contenda ela pode ser destrutiva, né? Lembrando que ao fazer isso, irmãos, eu não tenho a intenção, nem o desejo, provavelmente, né, pelo menos eu não tenho ninguém em mente que seja murmurador. A minha única motivação ao fazer isso é chamar a sua atenção para o perigo da murmuração, tá bom? Então eu vou ler alguns textos do Velho Testamento, Êxodo e Números, talvez Deuteronômio, tá? Que falam dessa murmuração e de como isso pode ser perigoso na vida de um povo, tá? Então olha só, em Êxodo capítulo 15, no versículo 24, está escrito assim: então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Eu não vou me deter tanto, tá? O povo teve sede, e ao invés de ir até Moisés e dizer: Moisés, nós estamos com sede, eles começaram a murmurar, a falar mal, a criticar, entendeu? A apontar isso, na verdade, a levar essa coisa, sabe aquela coisa, o camarada está insatisfeito e ele vai no seu vizinho e ele compartilha a sua insatisfação e vai passando de um para o outro. Eles começaram a murmurar, o povo começou a murmurar contra Moisés porque estava com sede, entendeu? Reclamando da situação. Eu sempre que eu leio esse trecho, querido, né, da saída do Egito para a Terra Prometida, eu me pergunto assim: Senhor, por que não havia alguém entre o povo que chegasse diante de Moisés e dissesse: Moisés, nós somos muitos, nós temos crianças, mulheres, jovens, adultos aqui, idosos, e nós estamos sem beber há alguns dias. Não tem como você orar ao Senhor para que Ele providencie água para nós, assim, para saciar nossa sede? Não, eles nunca faziam isso. Eles começavam a murmurar, a reclamar, sabe? É impressionante, a se queixar, na verdade. Olha Êxodo 16, 8, olha só. Disse ainda Moisés: o Senhor dará carne a vocês para comerem ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, e sim contra o Senhor. Novamente, o povo comia, Deus deu a esse povo o maná, né, para comer. O povo abusou do maná, e aí começaram a querer comer carne. Novamente, por que não chegar para Moisés? Moisés, nós agradecemos ao Senhor pelo alimento,
Mas já faz tanto tempo que a gente come só isso. Será que não tem como Deus enviar alguma coisa melhor para nós, não? Não, eles começam a reclamar, a se queixar, entendeu? A murmurar, na verdade. Isso é impressionante, querido. Olha, Êxodo 17:3. Mas o povo estava com sede, de novo, o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Deus já tinha dado água a esse povo, Deus já tinha dado alimento para esse povo, eles já tinham visto o mar se abrir, eles já tinham visto a água brotando da rocha, eles já tinham visto o exército egípcio morrendo afogado, então eles tinham as pragas no Egito. Então por que não chegar para Moisés e perguntar: Moisés, não tem como orar ao Senhor para ver se ele providencia água para a gente? Não. Olha a queixa, querido, olha a queixa. Por que nos tirou do Egito? Né? Para matar a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? É porque não tinha lugar no Egito que o Senhor nos trouxe para cá para que nós morrêssemos aqui? Então eles vão com esse ar de queixa, de crítica, sabe? Apontando o dedo, reclamando o tempo todo. Isso é extremamente perigoso, querido. Deuteronômio 1:27. Aliás, Números 14:27. Até quando esse povo mau se queixará contra mim? Isso é o Senhor perguntando, tá bom? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Agora Deuteronômio 1:27. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Querido, é impressionante isso, né? É impressionante quando a murmuração domina o nosso coração, como nós ficamos cegos para todas as ações de Deus anteriores, entendeu? É isso que nós encontramos aqui. Agora nós vamos chegar aqui num salmo, querido, e eu vou gastar um tempo com você lendo esse salmo, porque ele descreve muito claramente esse processo de murmuração do povo do Egito, do povo de Israel, dessa saída do Egito em direção à Terra Prometida. É um salmo um pouco longo, eu vou usar alguns versículos aqui, mas eu quero dar a noção, querido, o real perigo da murmuração na vida das pessoas, tá bom? Olha só, Salmo 106, a partir do versículo 7, diz assim: no Egito, os nossos pais não deram valor às suas maravilhas. Bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Assim mesmo, Ele os salvou para proteger a honra do seu nome e para mostrar a todos o seu poder. Deu uma ordem ao Mar Vermelho e este secou, e Ele fez os israelitas passarem pelas profundezas como por um deserto. Olha só, o Senhor operou os milagres, as pragas foram enviadas sobre o Egito, os judeus praticamente foram expulsos do Egito, saíram em direção à Terra Prometida. Começaram a caminhar, chegaram diante do Mar Vermelho, e aí de repente eles olham para trás e lá vem o faraó com o seu exército. O povo se desespera e vai para Moisés, Moisés se desespera também, entendeu? E eles começam a murmurar contra Moisés, dizendo que Deus tinha levado eles para matá-los ali, aquela coisa toda. Então Deus vai e opera um sinal tremendo. Abre o Mar Vermelho, o povo passa em terra seca, depois ele vai e mata o exército egípcio ali. Quando isso acontece, querido, veja, primeiro, o salmista diz que isso foi feito não por causa do povo, mas por causa da honra do nome do Senhor. Porque o povo não merecia, estava murmurando, tá bom? Agora veja, foi assim, versículo 10 do Salmo 106. Foi assim que Deus os salvou dos seus inimigos que os odiavam, e eles ficaram livres. Quando os egípcios tentaram passar por ali, as águas se fecharam e todos os inimigos de Israel morreram afogados. Ninguém sobreviveu. Então, finalmente, os israelitas creram nas suas promessas e cantaram louvores. Eles já tinham visto todos os milagres no Egito, as pragas e tudo mais, mas aquilo não foi suficiente quando eles chegaram diante do Mar Vermelho e viram o exército atrás, se desesperaram.
Agora o Senhor abre o mar vermelho, eles passam e Deus destrói o exército egípcio. Agora eles estão cantando, agora eles creram realmente no Senhor, agora eles celebram, agora eles estão felizes, agora eles estão adorando ao Senhor. Mas, aí versículo 13, mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Exigiram que Deus lhes desse o que os seus apetites pediam. Com sua cobiça, lá no deserto, puseram Deus à prova. Saíram dali, do Mar Vermelho, celebraram o Senhor, cantaram ao Senhor, creram em Deus, adoraram o Senhor, e eles começam a caminhar. E um dia se passa, 2 dias se passa, e não tem água para beber, a água que tinha acaba, e daqui a pouco está todo mundo com sede, e aí eles começam a colocar Deus à prova. Começam a se queixar, a reclamar, a murmurar, vão para Moisés, se queixam de Moisés, se queixam de Deus, nós vamos morrer de sede, não tem água para a gente beber, e aí aquele drama, querido. Tá? Olha só, querido. Versículo 15, Deus atendeu aos pedidos do povo, mas como castigo, mandou uma doença que se espalhou entre eles. Essa aqui está falando já da alimentação que Deus deu, da carne que Deus deu. Mais tarde, tiveram inveja de Moisés como líder e de Arão, o homem escolhido por Deus para ser representante do povo perante ele. Por causa disso, a terra se abriu e engoliu um grupo comandado por Datã e Abirão. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os seguidores deles que queriam tomar o lugar dos sacerdotes. No Monte Sinai, onde o Senhor lhes deu a lei, fizeram um bezerro e adoraram aquele ídolo feito de metal. Trocaram o Deus glorioso pela imagem de um bezerro que come capim. Desprezaram a Deus, seu Salvador, que tinha feito grandes milagres na terra do Egito, né? Sinais na terra de Cão e maravilhas junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruir completamente os israelitas. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse pedido e implorado, Deus certamente teria acabado com o povo de Israel. Além disso, não deram valor à terra prometida e não acreditaram nas promessas do Senhor. Resmungavam e reclamavam nas suas tendas sem obedecer às ordens do Senhor. Como castigo, o Senhor jurou solenemente que aquela geração de israelitas morreria no deserto e que no futuro o povo de Israel seria espalhado entre as nações. Irmãos, esse é um salmo extremamente impactante, porque descreve a reação do povo judeu diante daquilo que Deus tinha prometido fazer na vida deles. Olha, vejam, é provável que tudo isso, querido, estivesse na mente de Paulo. E quando eu digo isso não é uma opinião só minha, entendeu? Outros comentaristas pensam a mesma coisa. Qual é a mensagem, querido, aqui? Qual é a mensagem que está aqui, clara para nós? A mensagem é simples. Deus libertou o povo da escravidão no Egito e tinha um plano definido para eles. Ele os levaria a uma terra que manava leite e mel, daria esta terra a eles e os abençoaria naquele lugar. Ninguém poderia detê-los, pois o próprio Deus estaria com eles em todo o tempo. Entretanto, infelizmente, tem esse entretanto. Entretanto, o povo não estava disposto a aceitar o tempo de Deus, nem a maneira como Deus estava conduzindo o seu plano. Eles rejeitaram a vontade de Deus e quiseram estabelecer a sua própria vontade, porém, isto lhes custou a própria vida. Irmãos, isso é curioso, querido, isso aqui. Quando Deus tira o povo do Egito, havia uma promessa muito clara, muito específica. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Só não disse como faria isso, mas a promessa era essa. E durante esse processo, querido, essa transição do Egito para a Terra Prometida, mesmo com todos os milagres, eu sempre falo isso, né? Quando alguém me fala assim, pastor, mas é porque a gente não vê mais milagre hoje, é difícil de crer. Eu digo, irmão, eu acho que você nunca leu a Bíblia ou você nunca entendeu o que a Bíblia ensina para a gente. As 2 gerações que mais viram milagres, as 2 gerações que presenciaram ali visualmente os maiores milagres que a terra já pôde experimentar são a geração que saiu do Egito e a geração do tempo de Jesus. Incrível isso, querido. Essas 2 gerações presenciaram milagres que, se nós víssemos hoje, irmãos, eu não sei nem como é que nós reagiríamos.
Mas olha o que aconteceu. A geração que saiu do Egito, aqueles que tinham de 20 anos de idade para cima, eles eram 603.500 homens de 20 anos de idade para cima. Dessa multidão, querido, inclusive adultos também, mulheres aí também, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto. Por quê? Murmuração, incredulidade. Temos aí Moisés, né, e Arão, mas porque desobedeceram a Deus também, entendeu? A geração de Jesus, irmãos, o cego via, o coxo andava, o mudo falava, o surdo ouvia, o morto ressuscitava, depois de 4 dias já, irmãos. Nenhuma outra geração, além dessas 2, viram tantos milagres, mas olha o que essa geração fez. Eles estão lá diante de Pilatos, com Jesus e um criminoso reconhecido nacionalmente, e eles pedem para soltar o criminoso para matar Jesus, entende? Então, se alguém acha, querido, que milagres vai fortalecer a sua fé, eu te digo, não, isso não é verdade. O efeito do milagre, querido, é muito efêmero, é muito passageiro, entende? O que realmente firma os nossos pés nos caminhos do Senhor é o conhecimento da sua palavra, entende? A busca constante por conhecer a palavra de Deus, por lê-la, por ouvi-la, entende? É isso que nos dá firmeza, é conhecer o caráter de Deus, querido, tá bom? Então olha só, essa geração viu tudo isso, irmãos. Paulo tem isso em mente. Eu penso, querido, que nós temos algo muito similar com relação aos filipenses e também a nós. Olha, Deus salvou os filipenses e também tem para eles uma promessa tremendamente superior a essa que os judeus tinham. O Senhor prometeu que iria cumprir todo o seu plano e lhes daria não apenas o desejo de viver esse plano, mas também o poder para ajudá-los. Mas aqueles irmãos deveriam ter muito cuidado para não caírem no mesmo erro dos judeus do Velho Testamento e murmurarem durante o processo. Queridos, ouça, se somos filhos de Deus, querido, isso significa que o Espírito Santo habita em nós. Também significa que temos as promessas e o poder de Deus para nos ajudar a vivê-las. Temos ainda, querido, a certeza da nossa vitória final, que é a salvação. Mas precisamos saber de uma coisa: o caminho nem sempre será fácil. Deixa eu tentar te colocar isso nas palavras de Lloyd Jones, tá? Ele diz o seguinte: saibam que vocês verão, como os filhos de Israel viram, que às vezes Deus os colocará em lugares nos quais vocês não querem estar. Haverá dias em que vai parecer que não há água que sacie sua sede. Haverá dias em que o apetite fugirá e a comida não despertará interesse. E haverá dias em que o inimigo os confrontará. Mas vocês verão que Deus está operando em vocês tanto o querer como o efetuar. Ele os está conduzindo e está levando o seu processo à perfeição. Vocês verão que haverá dias em que dirão: por que isto? Por que Deus me trouxe a isto? Porque, veja, Deus disse que me ama e que é meu Pai. Então por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo na verdade? E nessas ocasiões a tentação será para murmurarem e para terem essas contendas em suas mentes. Mas onde quer que cada um de vocês esteja situado nesse processo cristão, por meio do qual Deus o está levando e conduzindo, faça tudo sem murmuração nem contender. Deixa eu colocar isso aqui de maneira muito prática, querido. Eu estou tratando na segunda-feira sobre certeza de salvação. E vou mostrar para vocês, eu vou gastar muito tempo falando disso, para que isso fique claro de uma vez por todas, querido. Se eu fui justificado, se eu estou em Cristo, então a minha salvação é garantida. Agora, faça uma pausa e ouça. Isso não significa que eu não terei problema. Isso não significa que a vida cristã será um mar de rosas, que vai dar tudo certo para mim, como diz a canção, vai dar tudo certo. Nem sempre será assim, querido.
Nem sempre é assim que acontece. Haverá problemas. Nesse processo, Deus me levará por lugares que eu não vou querer estar. Nesse processo, Deus permitirá que eu passe por coisas que eu não vou gostar de passar. E é nessas horas que a tentação vai bater a porta e talvez eu pergunte: Senhor, se o Senhor me ama, por que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? E o nosso chamado, querido, é para que nós não murmuremos nesse processo. Tá bom? Bom, a questão que nós precisamos definir agora é: o que significa murmurar, querido? Ouça, eu tenho aqui o conceito de um dicionário, né, o Michaelis. Murmurar significa dizer algo em voz baixa, em sussurro, como que revelando um segredo. Sabe aquele cochicho no pé de ouvido, para que ninguém mais ouça? Tem essa ideia aqui. A segunda ideia, querido, murmurar significa manifestar descontentamento. Estou com sede, não tem água para beber, e eu começo a falar desse descontentamento. Moisés, cadê a água? Moisés, o Senhor tu nos trouxe para cá para nos matar nesse deserto. E aí eu começo a falar, falo para um, falo para outro. O problema disso na igreja, querido, é o seguinte: o irmão está ali, descontente com alguma coisa, e ele fala para o vizinho, ele começa a reclamar. Essa igreja não funciona, esse pastor não é abençoado, o pastor não sabe pregar, esse ministério de louvor não canta bem, os irmãos... E aí a gente começa a falar, e aí ele contamina o que está do lado, e sai contaminando um e outro. Daqui a pouco, ele está todo mundo murmurando na igreja, sem saber por quê, entende? Manifestar descontentamento, queixar-se em voz baixa, como que escondendo o que nós estamos fazendo, entendeu? Lamentar-se, lamuriar-se, queixar-se, falar contra alguém ou contra algo, apontar faltas, criticar em tom de censura. Tudo isso é murmurar, querido. Tudo isso é murmurar. As murmurações, irmãos, elas são fruto de um espírito e de um querer obstinados. Elas são sinais indicativos de rebelião moral. Ou dito de outra maneira, as murmurações sempre são frutos da falta de amor. Eu vou tentar explicar isso, tá bom? Primeiro, é fácil explicar a murmuração como fruto de um espírito e um querer obstinado, entendeu? Pois a atitude mais comum ao ser humano, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, é murmurar. Planejou, não deu certo, reclama, murmura, acha alguém para culpar porque não deu certo, entendeu? Isso é natural. Porém, querido, explicar a murmuração como sendo fruto da falta de amor, essa é uma tarefa um pouco mais difícil, e eu vou gastar um tempinho aqui tentando te explicar isso, tá? Então eu vou me ater bastante ao meu texto para que eu não me perca em nenhum momento, tá? Porque eu quero explicar isso. É explicar a murmuração como fruto da falta de amor. Observe. Quando um cristão se vê diante de uma situação em que ele não sabe o que fazer, uma situação dolorosa, trágica, qual é a primeira atitude dele? Eu diria que é questionar, né? Por que o Senhor permitiu isso? Ou por que o Senhor fez isso? Geralmente, bom seria que não fosse assim, mas geralmente é assim que as pessoas agem. Por que, Senhor? Por que comigo, Senhor? Será que o Senhor não me ama mais? Entende? O problema, querido, é que quando nós agimos assim, estamos, na verdade, questionando o amor de Deus. E é aqui onde mora o real perigo da murmuração. Pois quando questionamos o amor de Deus, começaremos inevitavelmente a duvidar do seu amor também. Se esse processo não for interrompido, querido, logo poderemos perder o amor de Deus. Deixa eu tentar te colocar da seguinte forma, querido. Aconteceu uma coisa trágica. E eu pergunto: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Será que o Senhor não me ama mais? Eu começo a questionar o amor de Deus. Entende? Eu estou questionando, irmãos. Depois que eu começo a questionar, querido, o passo seguinte é duvidar desse amor. Será que Deus realmente me amou? Será que Ele realmente me ama? E aí começa, irmãos, um processo decadente, onde cada vez mais nós nos afastamos do Senhor. Então é importantíssimo, irmãos, não questionar o amor de Deus por nós. Mas será que Deus me ama? Muita gente, ao passar por lutas na vida,
por dificuldades na vida, por perda de alguém, sabe? Uma situação financeira que se prolonga demais, além daquilo que, né? Aí nós começamos a questionar: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está comigo? E querido, isso é uma coisa que, se não controlado logo, vai te afastar de Deus. Observe uma coisa, olha, a próxima palavra aqui é contenda. O que ela significa? Vamos lá. Essa palavra, querido, a contenda, ela é o pensamento de uma pessoa que delibera consigo mesmo. Primeira definição é essa. É o pensamento de uma pessoa que delibera. Veja, aconteceu uma tragédia. E eu começo a falar comigo mesmo: mas será que Deus realmente me ama? Se Deus me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo mesmo? E aí eu começo a falar de mim para mim mesmo, né? Como diz o Márcio, né? É o meu eu começa a falar comigo mesmo, tá? A segunda definição, querido: deliberação, questionamento a respeito do que é verdade. Depois, dúvida e disputa. São esses as definições para a contenda. Agora, observe, quando Paulo fala de murmurações e contenda, ele não faz isso de forma impensada. O que eu estou dizendo, querido? É que uma coisa leva a outra, entendeu? Se começarmos a duvidar do amor de Deus, logo estaremos duvidando de tudo mais. Eu começo questionando Deus. Aconteceu uma coisa na minha vida muito trágica, eu estou passando por um momento muito difícil, eu já orei ao Senhor e não há resposta, Deus silenciou, eu não consigo sair daquela situação, e aí eu começo a questionar isso, entendeu? Será que Deus realmente me ama? Se Ele me ama realmente, por que está acontecendo comigo? Se isso não for interrompido, irmãos, eu vou começar a questionar não só mais o amor de Deus, eu vou começar a questionar tudo que tem pela frente, entendeu? Eu vou começar a colocar em xeque a palavra de Deus, os mandamentos e tudo mais, querido. É um processo, entendeu? E é um processo terrível esse, que precisa ser eliminado. Por isso Paulo diz: olha, deixem a contenda, larguem a contenda, né? Evite a contenda, entendeu? Façam tudo sem murmuração e nem contendas. Deixe de lado esse negócio, porque isso aí é altamente destrutivo, tá bom? Olha, eu sei que o que eu estou ensinando é muito grave, querido. E eu imagino até, né, que talvez na sua mente seja possível que você pergunta assim: mas pastor, é possível provar que você está falando isso na Bíblia? Porque por enquanto você está só tratando de definições, mas é possível provar isso na Bíblia? Né? Ou talvez, querido, você leia o texto que nós estamos estudando e diga assim: mas pastor, eu não vejo nada disso no texto, né? Na verdade, querido, eu creio que essa verdade ela já foi exemplificada aqui, né? E olha só, se você voltar para os exemplos que eu dei do Velho Testamento, você vai perceber essa verdade lá, querido. Eles começaram a questionar a Deus, entendeu? E eles não pararam mais nisso, eles foram questionando, e não importava mais o que Deus fizesse. Na hora que havia uma insatisfação, eles questionavam. Veja, estava lá diante do Mar Vermelho, o exército veio, eles questionaram, murmuraram. Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram, Deus destruiu o exército no Mar Vermelho, aí eles se alegraram, mas começaram a caminhar, logo faltou água. Eles questionaram, estava com sede e questionaram. Deus envia água, Moisés bate na rocha, a água brota lá, eles bebem. Chega um pouquinho lá na frente, eles estão com fome, eles começam a reclamar e Deus envia o maná. Um pouquinho mais na frente, sente sede de novo e eles começam a reclamar da falta de água. Lá na frente eles abusaram o maná, não quero mais o maná. Nós queremos comer carne. Eles começam a lembrar do Egito, daquilo que eles comiam lá. Aí o Senhor envia carne. Então eles têm comida, eles têm bebida. Agora eles estão insatisfeitos porque Moisés é o líder e Arão é o sacerdote, e eles começam a questionar. Então a murmuração, querido, quando ela encontra abrigo no nosso coração, irmãos, ou esse processo é interrompido logo, ou nós nos tornamos pessoas amargas, que de maneira que ou as coisas acontecem do nosso jeito, ou então eu vou abrir a boca e reclamar e murmurar, e quanto mais eu faço isso, mais eu me afasto de Deus, querido. É só você olhar o salmo que eu li, querido. Quando Deus não agia da forma que eles queriam, eles murmuravam, reclamavam de Deus. Entende? Olha, não há nada que estrague tanto a vida cristã, não há nada que arruine tanto a vida cristã
como este espírito de murmuração e de contenda. Esse espírito, irmão, arruinou a história geral do povo antigo, arruinou a vida e a experiência cristã de muitos crentes na história do cristianismo. Faz você se sentir mal, deixa você desanimado, faz com que você fique sem entender coisa alguma. E não somente isso, esse espírito leva também a um testemunho pobre, que desonra, né, e traz má reputação ao nome cristão. Então, é bom que a gente tenha consciência, irmãos, de que alimentar um espírito murmurador e murmuração e contenda, você está alimentando algo que vai causar sua própria destruição. Queridos, eu fico assim pensando, querido, como é que a gente vence isso, né, irmãos? Como é que a gente pode vencer esse pecado da murmuração? É preciso, irmãos, que a gente saiba o que fazer diante disso. Há uma resposta para isso, querido? Há uma resposta para isso, tá? E eu vou tentar tratar disso com vocês porque é muito importante. Mas, olha, tenha consciência de algo, irmãos. Se você é alguém que sempre abre a boca com murmurações e com contendas, você está se auto-sabotando. Você está se autodestruindo, irmãos. É destrutivo, irmãos, a contenda, a murmuração. Afasta de nós o agir de Deus, querido. Eu já falei isso tantas vezes. Olhe para a Bíblia, querido. Como uma vida cheia do Espírito Santo tem a ver com aquilo que sai dos nossos lábios, entendeu? É impressionante isso. A contenda, irmãos. Irmãos, primeiro deixa eu dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração, querido. Então, se uma pessoa só murmura, irmãos, o coração dessa pessoa, na verdade a pergunta é, como é que ela se suporta, entendeu? Como é que ela vive, na verdade? Agora, se você é um cristão e vive assim, irmãos, aí misericórdia da sua vida, entendeu? Você precisa urgentemente se policiar, você precisa urgentemente ir para diante do Senhor e mudar isso, porque, olha, eu estive com a psicóloga esses dias lá. A psicóloga disse uma coisa, querido, assim, impressionante, né? Ela disse assim, olha, a nossa mente, ela não sabe diferenciar aquilo que é verdadeiro ou falso. Se a informação chega aqui, então ela é verdadeira, acabou. Não importa se uma brincadeira, por exemplo, entendeu? A nossa mente não interpreta a brincadeira. A informação chegou como um fato. Então, se você vive o tempo todo, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, essa vida é muito chata, eu não sei o que tem mais lá e tal. Querido, você está se programando, se autoprogramando para uma vida de miséria. Miséria financeira, muitas vezes, miséria emocional e principalmente miséria espiritual. Mas, pastor, como é que a gente sai disso? Vou te dar aqui, querido, talvez não dê tempo ir até o fundo, até o final aqui, mas olha só, primeira coisa, como é que a gente vence, irmãos, a murmuração e a contenda? Primeira coisa, querido, lembre-se do caráter de Deus. Primeiro passo. É um exercício, irmãos. É um exercício. Deus é bom. Deus é justo. Deus é amoroso. Deus é santo. É reto. É compassivo. É misericordioso. Deus não tenta ninguém para o mal, nem pode ser tentado, diz lá Tiago, entendeu? A questão é, querido, seja qual for o mal ocorrido, saiba que todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Você pode orar a respeito, pode até chorar por causa do que está acontecendo, você só não pode abrir a boca e murmurar, irmãos. Tenha em mente o caráter de Deus. Ele é bom. Ele é essencialmente bom. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus compassivo. É um Deus paciente. É um Deus que se importa comigo, querido. É um Deus que tem o meu nome escrito na palma da sua mão para que não se esqueça de mim, entendeu? Então eu preciso ter isso em mente o tempo todo, querido. Então quando acontecer alguma coisa que eu não sei como resolver, que eu já orei e não encontrei resposta, ao invés de abrir a boca e começar a questionar mais, Senhor, por que o
Senhor permitiu isso? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Lembre-se, Ele é bom. Você pode até ir a Deus, irmãos, como muitas vezes eu faço. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, já orei tantas vezes, o Senhor não me respondeu ainda. Eu não sei como lidar com isso, então eu quero colocar diante do Senhor. Sei que o Senhor tem o poder para mudar, sei que o Senhor tem o poder para transformar tudo isso num estalar de dedo. Então eu confio em Ti. Eu confio no Teu amor, eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua benignidade. Irmãos, eu vou para diante de Deus. Eu levo o problema, eu só não vou murmurar diante de Deus, entende? Isso não, irmãos, isso não. Traga à mente a memória. Segunda coisa, querido, lembre-se, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se não é ainda, querido, hoje é um bom dia para você ir a Cristo, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Então, se você é cristão, significa que Deus é seu Pai. E Ele é um Pai que ama e se interessa por você, querido. Quando você era seu inimigo, irmãos, eu gosto demais desse texto, né? Romanos 5, né? Quando você era inimigo de Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz no seu lugar. Foi Deus que iniciou todo esse movimento de salvação para que você pudesse ser perdoado e para que você pudesse ser salvo e redimido, querido. Portanto, irmãos, seja qual for a situação, e por menos que você a entenda, lembre-se que esse Deus Santo, Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Sabe aquela coisa, irmão? Não importa o que esteja acontecendo, diga para você mesmo: sou filho de Deus. Sou uma filha de Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele se preocupa comigo. Nós valemos mais do que pardais, irmãos. Nosso nome está escrito na palma da sua mão. Entende? Nenhum fio de cabelo cai sem a sua permissão. Não esqueça disso, querido. Ao invés de murmurar, vá a Deus. Você é filho. O caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Agora você pode adentrar na sala do trono, irmãos, e se colocar diante do seu Pai e apresentar ali aquilo que está causando a dor, o sofrimento na sua vida. O que você não pode, de maneira alguma, é murmurar, é se queixar diante de Deus. Senhor, por que o Senhor não faz nada? Senhor, eu estou cansado desse negócio. Meu Deus, eu acho que o Senhor não me ama mais, porque não tem outra explicação para o que está acontecendo. Eu já pedi tanto, o Senhor nunca fez nada. E aí começa, querido, aquela clamúria, Irmãos, eu entendo a dor, querido. Eu já senti muita dor. Eu entendo o sofrimento. Eu já passei por muito sofrimento na vida. Mas eu sei, querido, que a melhor resposta a essas coisas não são as murmurações, que fluem tão facilmente, mas um espírito de adorador, alguém que conhece o seu Pai, alguém que tem acesso ao trono do seu Pai, e ali você pode abrir o seu coração, querido. Ali você pode, sabe, botar para fora tudo que está acontecendo, realmente, sem saber que você vai ser criticado, não. O que você não pode, irmãos, é murmurar. Sabe, aquela coisa de você chegar diante de Deus e em lágrimas dizer: Senhor, eu sei que Tu me amas, mas eu não entendo o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor tem o poder para mudar isso, mas não mudou. Isso está me angustiando, Senhor. Isso está causando uma tristeza profunda no meu coração. E eu queria que o Senhor fizesse alguma... Irmãos, a gente pode chegar diante de Deus de várias maneiras. O que nós não podemos, querido, é fazer como o povo de Israel fez: murmurar, reclamar, se queixar o tempo todo, apontar dedo, entendeu? Terceiro, querido, lembre-se da grandeza de Deus e da sua própria pequenez, especialmente da pequenez da sua mente e do seu entendimento. De maneira geral, querido, esse é o nosso maior problema. Nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Sabe, há um texto lá em Jó 1:8. Olha que texto interessante, né? Lá está escrito assim: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra.
Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Tá, isso é Deus falando de Jó. Então acontece tudo o que aconteceu com Jó, ele perde tudo, perde os filhos, ele adoece, os amigos chegam. Os amigos de Jó, querido, por causa da limitação de suas mentes, fizeram uma leitura totalmente equivocada a respeito da situação de Jó. Entende? Eles começaram a acusar Jó: você está passando por isso porque você está em pecado. Olha, se você se arrepender do seu pecado, se você confessar seu pecado, se você for a Deus, Deus vai restaurar. Mas olha o que Deus disse, querido: não há ninguém como Jó na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Essa é a percepção, esse é o quadro geral. Agora nós, por causa da nossa limitação, porque nós não entendemos o agir de Deus, porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, querido, nós abrimos a boca, como esses amigos de Jó abriram aqui, e falam, mas falaram muita asneira para Jó, entendeu? A ponto de Deus, quando aparecer, dizer assim: vão lá, peçam perdão. Estou mexendo aqui, estou aumentando aqui para ficar mais interessante, né? Vão lá, pegue lá um animal, porque Jó vai fazer um sacrifício por causa de você, porque vocês pecaram. Falaram mal de mim, na verdade, diz o Senhor, entendeu? Por quê? Porque não compreendiam o que estava acontecendo. Queridos, deixa eu só... vamos lá rapidinho. Estou quase terminando, irmãos. Estou quase terminando. Eu vou andar um pouquinho, tá bom? Eu vou deixar aqui de lado alguns exemplos aqui. Veja, a última questão. Primeiro, como é que a gente lida, irmãos? Como é que a gente vence a murmuração? Primeira coisa, lembre-se do caráter de Deus. Segunda, lembre-se, você é um filho de Deus. Terceiro, lembre-se da grandeza de Deus e da sua própria pequenez, principalmente da pequenez da sua mente e do seu entendimento. E quarto, para encerrar aqui, lembre-se que o principal interesse de Deus por nós é a nossa santificação. É importante que você saiba disso, querido, mas é muito importante que você saiba. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, e a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, irmãos. O interesse de Deus por mim e por você não é apenas que a gente se divirta para valer nesta vida e neste mundo. Não é essa a primeira coisa na mente de Deus com relação a nós. Sua vontade é que um dia nós sejamos perfeitos como o Senhor Jesus Cristo é perfeito, tá bom? Olha, isso é interessante, irmãos, que a gente alcance essa medida da estatura, da plenitude de Cristo, que nós sejamos como Ele foi. Mas também, querido, olha só, Deus também não está preocupado, irmãos, em que nós sejamos prósperos nessa vida. Diga que isso não é o plano principal de Deus para nós, tá bom? A preocupação de Deus, querido, é com a minha vida e com a minha alma. Ele vai levar a minha alma a um estado de perfeição, quando ela será inculpável, imaculada e absolutamente pura e santa. É isso que Deus quer. E a sua intenção com relação a isso, querido, eu posso dizer assim, ela é tão forte que por causa da nossa pecaminosidade e insensatez, às vezes é preciso que nesta vida Deus faça ou permita que a gente passe por coisas que nós não gostamos, tá bom? Ele tem tanto interesse, irmãos, pelo nosso espírito, que pode até despojar nós de coisas terrenas, que podem ser lícitas, mas que você permitiu que se intrometesse entre você e Deus. Ele faz isso por amor, porque para que a sua alma chegue à glória final e suprema. Eu diria o seguinte para encerrar isso aqui, sabe? Deus ama tanto e se interessa tanto por nós, que às vezes Ele nos golpeia como uma enfermidade, e podemos até morrer para que o bem final e supremo seja salvaguardado. O que eu estou dizendo, irmãos? O interesse de Deus é pela minha alma, é pelo meu espírito. Deus pode me abençoar e me fazer próspero? Pode, querido, se quiser. Deus pode facilitar a vida para mim? Com toda certeza. Agora, o propósito de Deus não é esse. Isso pode ser coisas secundárias. Ele pode fazer, tem feito, há muitos homens de Deus que vivem bem, mas não é esse o propósito principal. O propósito principal de Deus é me levar para a sua presença, é me fazer semelhante ao seu Filho Jesus Cristo, é fazer com que eu seja santo, é trabalhar em todas as circunstâncias ao meu redor para que o meu caráter seja aperfeiçoado dia após dia.
Esse é o interesse de Deus. E você precisa saber disso, irmãos. Uma provação nada mais é do que um teste do nosso caráter. Um meio pelo qual Deus vai aperfeiçoar o nosso caráter. E se eu não encarar isso de maneira correta, irmãos, eu vou abrir a boca e vou murmurar, eu vou me lamuriar, eu vou me queixar de Deus, eu vou falar mal, talvez até abandone a Deus por causa disso, entendeu? Então que você entenda, querido, não murmure, faça as coisas sem murmurar, não permita que a murmuração domine o seu coração. Nas palavras de Paulo, façam tudo sem murmurações nem contendas. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Pergunto para você, você é filho? Você é filha de Deus, querido? Se é, aprenda isso. Se discipline. Lembre-se do caráter de Deus. Lembre-se que você é filho. Lembre-se que o interesse de Deus por você não está tanto na sua prosperidade e no seu bem-estar. O interesse é no seu espírito. Tá? Repito, querido. Não nego, na verdade até oro algumas vezes que o Senhor me abençoe nessas coisas que nós precisamos, mas sei que esse não é o principal propósito de Deus para a minha vida, tá bom? Tenho consciência disso. E eu espero que você também tenha, querido, porque ter consciência disso, irmãos, pode nos livrar da murmuração, tá bom? Pode fazer com que a gente viva uma vida que agrade a Deus, tá bom? Você não tem como compreender tudo o que está acontecendo. Sua compreensão dos fatos é limitada pelo tempo e pelo espaço, tá bom? Então, não queira ir além disso, querido. Ponha a sua esperança no Senhor. Creia na sua bondade, creia no seu amor, confie no plano de Deus para a sua vida. Ele começou a boa obra em você, Ele vai concluir isso até o final, tá bom? Até o dia final. É lógico que nesse processo haverá uns dias de bênçãos, mas podem, querido, haver também dias difíceis. Haverão dias alegres, mas também poderá haver dias chorosos, entendeu? Faz parte. Deus está no controle. Ele sabe o que faz e nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pai, te louvamos de todo o nosso coração pelo plano mais do que excelente que o Senhor tem para as nossas vidas. Tão somente, Senhor, ajude-nos a compreender a tua vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de não murmurarmos. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos uma vida de gratidão ao Senhor, se não pelas coisas materiais que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e pela promessa final, Senhor, de que nós estaremos na tua presença eternamente. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos como filhos e filhas a sermos adoradores. Que dos nossos lábios fluam a adoração, o louvor e a gratidão. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Ele te conceda esse coração grato a Ele, tá bom? Pelo menos, irmão, se você hoje não tem motivo para dar graças a Deus por causa da situação, lembre-se de que Jesus Cristo precisou morrer para que você fosse salvo, tá bom? Então dê graças pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e seja abençoado no nome de Jesus e até a próxima.